Gente, agora aqui com Kiko Meirelles, um cara muito gente fina, a gente estava conversando agora há pouco aqui, super novo, que já fez várias produções muito bacanas. Acho que a gente vai ter um papo muito legal aqui, vamos descobrir um pouco como tudo começou. E aí, Kiko, tudo bem? Tudo certo? Maravilha. Cara, conta pra gente um pouco como que foi esse seu início dentro do audiovisual. Eu sei que o seu caso é um pouco atípico, né? Mas assim, conta pra gente como que foi essa passagem, desde quando você decidiu que era isso que você amava fazer. Acho que, enfim, como você disse, um caso, acho que um pouco atípico. Desde muito pequeno eu sempre fui em set de filmagem, sempre gostei muito de produção. Meu pai sendo diretor, minha mãe é bailarina também, então cresci no meio de ator, bailarino, fotógrafos, enfim, gente do mundo das artes. E a casa onde eu morei até agora, poucos anos atrás, a casa dos meus pais, é vizinha do estúdio da O2. Então eu ia direto no estúdio, eu adorava, imagina, para uma criança de 7, 8 anos de idade, um estúdio de filmagem com cenário, enfim, é um parque de diversão. O acervo de objetos, então eu adorava. E para mim a câmera, não é a câmera de negativo que eu usava até poucos anos atrás, para mim é uma máquina muito fascinante de você ver ali as lentes, que você muda as distâncias, e para mim sempre foi muito fascinante esse universo. Bacana. Então acho que crescendo nesse mundo, indo direto em set e vendo meu pai trabalhar também, acho que foi, não sei, foi sempre um mundo que eu gostei muito e foi quase que natural para mim querer ir para esse caminho também. Eu sempre me diverti, foi mais porque eu gostava mesmo, porque eu gostava, o ambiente era estimulante, assim, eu me divertia. Bacana. E assim, apesar de você já estar dentro desse set, você estar envolvido nisso, você precisou estudar muito, imagino, não foi uma coisa que foi assim, por osmose que você conseguiu adquirir tudo, você estudou bastante também. Eu acho que sim, estudei, fiz a faculdade de cinema, estudei lá na ECA, na USP, certo. Mas acho que para mim, acho que o que mais acaba fazendo diferença, ou o que mais fica da faculdade ou do que eu estudei, acaba sendo os filmes, as coisas que eu assistia, assim, as coisas que eu assistia, as conversas que tive, as discussões sobre filmes, sobre produções e tal. Mais do que a coisa, eu não sou muito da teoria. Eu na faculdade inteira sempre fui muito mais da prática e é meio, sei lá, essa é o que me motiva, que é o que me instiga no mundo do cinema. Então, o que mais me movia para frente na faculdade foi sempre fazer os trabalhos práticos, como fazer, como resolver as questões, como produzir. Então, para mim, eu sou mais eu aprendo mais fazendo do que estudando, lendo livro. Isso para mim eu sinto um pouco distante. Então, o seu estudo é esse, então? Para mim é mais a prática. Então, acabou que fazer tá muito em set de filmagem, acompanhar muitas produções, tá em longas, sei lá, até em set de publicidade, quando eu era mais novo, e crescer nesse mundo, para mim, eu aprendi muito mais do que, sei lá, sobre o fazer do que na faculdade. Na faculdade você aprende mais sobre teoria e conhecer e sobre a linguagem. Mas sobre o fazer, acho que eu aprendi mais fazendo mesmo, acho que essa é a minha teoria. Bacana. Você citou que desde novo você estava dentro desse set. De repente, a maioria das pessoas não conseguiu ter essa oportunidade, né? E como que você acha que essas pessoas conseguiriam ter alguma oportunidade similar? Você acha que... Como que as pessoas, por exemplo, fariam para conseguir um estágio aqui, trabalhar aqui nessa produtora, que é uma produtora que produz mais conteúdos, talvez, do Brasil inteiro? Como que você acha que seria um caminho? Acho que cara de pau. Acho que em qualquer lugar, todas as produtoras, pelo menos, que eu conheço, normalmente o jeito que funciona é, sei lá, bater na porta, procurar um coordenador de produção, um diretor, um produtor e falar, enfim, posso estar precisando de alguém para dar uma mão para e aí começar a entrar meio por aí, assim. E enfim, tá com vontade de fazer e pedir, bater, dar com a cara na porta ali e tentar ir entrando assim. Tá certo. Você acha que mesmo se o cara de repente não conseguir ganhar nada a princípio, vale a pena isso? Isso é um ótimo caminho. Acho que para entrar no mercado, acho que
tem uma coisa que, né, o mercado de cinema e de pessoas que trabalham com isso não é muito grande. Então as pessoas meio se conhecem. Então você entra conhecendo pessoas e começando a trabalhar e começando a entrar no meio, descobrir que área que você gosta, o que você quer fazer e tal. Entendi. Então esse relacionamento então é fundamental para a gente conseguir conhecer gente, enfim, fazer os links até você conseguir... e para aprender também, digo, para conhecer pessoas e para aprender como se trabalha mesmo. Toda diária de filmagem que eu faço, eu sinto que eu aprendi alguma coisa nova, nem que seja, sei lá, como é o nome da borboleta que prende um tripé que não é igual a outra. Enfim, sempre sinto que... Enfim, saquei. Alguma coisinha eu tô aprendendo ou descobrindo, enfim. Você faz parte do lance de orçamento? Acho que é uma coisa que tem que fazer, assim, né? Sim, numa produtora maior, o esquema que funciona é que a gente trabalha tem a produção executiva, que é quem orça, certo. E tem esse outro lado que é o atendimento, que é quem capta projeto, quem fala com as agências, que faz entrar os filmes e tal. Então, quando entra um filme, eu tenho ali o roteiro, eu falo com a produção executiva e explico mais ou menos o que eu vou precisar para fazer esse filme. Sim. E eles que têm os valores de tudo, as tabelas e tal, eles que orçam, mas eu conto o que eu vou precisar para a produção. Então, sei lá, quantos atores, vejo no roteiro, quantos atores eu acho que tem, quantas diárias eu preciso para fazer o filme, se precisa de algum equipamento, se precisa de 1, 2 câmeras, se tem alguma coisa especial, se precisa de grua, drone, enfim, o que for. Então eu conto o que eu preciso de estrutura de produção e eles que orçam. Então não sou eu que sento e vejo no papel. Isso deixa, enfim. Normalmente o cliente chega com um budget ou você que pega a ideia, faz o orçamento e aí você apresenta? Como que é? Normalmente os projetos chegam um roteiro com um pedido de orçamento que as agências mandam para várias produtoras. Entendi. E aí a gente às vezes fala com a criação da agência para entender o que eles imaginam, às vezes se não está claro no roteiro, eles explicam um pouco mais, e aí a gente, enfim, imagina que estrutura de produção que a gente quer, fala quantas locações, o que são essas locações, quantas diárias e tal, enfim, vê a estrutura de produção, a produção executiva orça, a gente manda para a agência o nosso custo, e aí eles avaliam lá com quem eles querem, enfim, quem a criação quer fazer, com que produtoras, que diretores. Qual ideia foi melhor, de repente? Normalmente, no momento do orçamento, às vezes eles pedem tratamento de como o diretor enxerga e tal, aí você tem que mandar uma descrição, mas muitas vezes não. A agência chega só, chega só o roteiro e você só manda o orçamento. Saquei. E a agência já meio quer alguém, enfim, a criação às vezes já tem na cabeça qual diretor eles querem trabalhar, e aí a agência tenta correr atrás para ver quem está mais barato, ou quem está dentro, quem o cliente quer também. Entendi. E o cliente muitas vezes ele sugere algum diretor, ele quer algum ou não? Putz, o nosso contato com o cliente é muito através da agência, então a gente quase que não encontra o cliente direto. Mas às vezes tem casos e casos. Tem casos que sim, tem diretores que tem alguns clientes que só trabalham com 1 ou 2 diretores. Tem, enfim, Havaianas, por exemplo, só o Clóvis Mello que faz filmes da Havaiana há 20 anos. Entendi. Tem lá, assim. E você acha que em algum momento, até para para produtores que são grandes, ou para quem está começando, você acha que vale a pena fazer algum trabalho que não tenha orçamento? Você acha que às vezes pode ser uma oportunidade ou não? Você acha que você é contra isso? Sempre tem que ter o orçamento certo e... Como assim, que sentido? Por exemplo, tem trabalhos que muitas vezes os meus amigos assim de produtoras falam que um trabalho tão bacana que eu queria fazer e que o cliente não tem orçamento. Você acha que... Mas tem zero ou tem pouco? É diferente. Tem casos e casos. Então, tem casos zero, aí é difícil, só se for um filme muito legal. Porque, pra mim, pelo menos, o maior problema de fazer filmes de graça não é nem o meu trabalho, é o trabalho de graça. Ok, X, pra mim vale a pena, porque depois no fim o filme acaba que quem assina o filme é o diretor ou a produtora. Então, pra mim vale a pena. O que eu acho chato de filmes de graça é botar todo mundo, uma equipe inteira pra trabalhar de graça pra um negócio que ninguém vai tirar vantagem disso depois. Entendi. Quem fica com o filme no rolo é meio a produtora e o diretor e tal, enfim. Pode até fotógrafo usar, mas, né?
Então, totalmente de graça é chato por isso. Entendi. Porque cinema é um trabalho que você faz junto com muita gente. Então, você botar um time inteiro para Para correr atrás. para correr atrás pode ser chato, mas enfim, também como experiência, ou como rolo, ou como se tiver todo mundo junto nessa mesma produtora, ou nesse mesmo, e quiser para tentar alavancar, às vezes pode valer a pena para conquistar. Às vezes você ganha um cliente assim, você ganha uma parceria fazendo um de graça, um segundo, mas depois você engrena e... Porque às vezes a pessoa, ela não tem como mostrar o trabalho dela ainda. Às vezes ela não fez nada, né? Então você acha que de repente pode ser um caminho válido esse? Se ela não fez nada, é bom ela fazer várias coisas, de experimentar isso fazendo um filme para ganhar um cliente. Certo. Porque, enfim, mais uma vez, a teoria de que, pelo menos para mim, você aprende fazendo. Então, quanto mais você rodar, mais você vai saber fazer. Então, sem dúvida nenhuma, eu estou fazendo publicidade, por exemplo, eu estou há 3 anos agora fazendo direto. Sem dúvida, hoje eu acho que eu filmo, tenho mais noção do que eu estou fazendo do que 3 anos atrás. Sem dúvida. E também, sem dúvida, daqui 4 anos eu espero que eu saiba muito melhor o que eu estou fazendo, onde eu estou pisando, do que hoje. Agora. Entendi. E assim, para fazer ficção, até para fazer publicidade, você tem que buscar inspirações em vários lugares. Assim, onde que é o principal lugar que você busca inspiração, que as pessoas podem também ir atrás? Quem são suas referências? Putz, acho que cada projeto é um projeto, né? Cada coisa tem uma cara, cada coisa precisa ver o que cada projeto pede para ver da onde que é melhor buscar a referência. Tem filme que precisa ser uma linguagem rápida de internet, então precisa ver o que te instiga, o que já foi feito, que é parecido, o que já foi feito, que tem esse caminho. Sim. Tem filme que é para ser, sei lá, inteiro, um plano de sequência, estático, não acontece nada. A referência é outra, tem... E você tem alguns nomes de pessoas que você acha que o trabalho é legal, que vale a pena as pessoas pesquisarem? Se diz de cinema ou de... Pode ser dos dois. Publicidade, né? Porque acaba, né? São mundos muito diferentes, né? Sim, às vezes usar como referência o mundo do cinema para publicidade, às vezes acaba não funcionando muito. Às vezes funciona estética, ou cor, ou coisa assim, mas de tempos não é no... Sim. Tempos e... Então vamos começar pela publicidade. O que você acha? Quem que tem que você usa de Putz, aí é muito variado, né? Acho que aí cada filme é muito específico e diferente e tem que ver qual que é a história, quais são as possíveis locações, o que você encontra. Eu vou muito no processo, encontrando o que... Você não vai estudando antes de ter as coisas? Não, meu processo é eu vou fazendo ao longo, assim. Chega a parada e você vai e corre atrás. Assim. Ah, bacana, legal. Mas é processo. Tem gente que prefere que já tem tudo exatamente desenhado e sabe como, e sabe exatamente aonde quer chegar. Eu prefiro mais Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, assim. Legal. Se você tiver alguém de cinema ou alguma referência de cinema legal, pode ser. Tem pessoas de cinema que eu gosto, enfim, aquelas grandes diretores que todo mundo conhece, que sei lá, quem eu gosto muito? Gosto muito do Julian Schnabel, que fez o Escafandra da Borboleta. Gosto muito dos irmãos Coen, obviamente, gênio. Do Paul Thomas Anderson, do Wes Anderson eu gosto bastante. Sei lá, do Miyazaki, que agora parece que não vai mais filmar, mas que... Quer dizer, filmar não, fazer lá as animações, mas enfim, já se aposentou algumas vezes, vamos ver se ele volta. Sei lá, o Nick Park, que é o cara lá da Fuga das Galinhas, que faz essa animação em massinha, acho sensacional. Eu gosto muito de animação. O Gus Van Sant, acho genial. Caraca, enfim, a lista vai embora. Se for deixando, vai... Não acaba nunca. Mas pesquisa aí, gente, porque os caras, com certeza que inspiram muita gente. Nessa trajetória sua dentro das suas produções, que não é tão extensa ainda, provavelmente você já cometeu alguns erros, algumas coisas que, não sei se chega a se arrepender, porque a gente sempre aprende com os erros, né? Teria alguma coisa alguma dica desses erros, até você mostrar contar pra gente qual foi algum erro que você cometeu, que de repente você voltaria atrás e não cometeria de novo, só pra gente de repente deixar uma dica aí pra galera que tá assistindo?
Bom, em publicidade é tudo muito mais certinho e quadradinho e você tem sempre um cliente, né? Eu brinco que quando você tá filmando publicidade tem sempre o cliente aqui filmando junto com você, um fantasminha dele ali em cima, sempre, né, te pressionando. Então acaba que você, pelo menos eu, não lembro de nenhum erro muito, ou uma coisa muito que comprometedora assim, porque acaba que a gente se cobre muito, né? Certo. Você roda muitas opções de tudo, e de enquadramento, e de tons diferentes e tal, com medo da reunião de offline lá, quando for apresentar o filme, do que o cliente, a agência podem vir a pedir. Então acaba que a gente se cobre muito, acontece menos. Mas, sei lá, por exemplo, teve uma série pra Globo que a gente fez aqui, que eu fiz um episódio que chamou Os Experientes, que tinha lá, era sobre a terceira idade e tal, e tinha um dos personagens, o protagonista do episódio que eu fiz, era um velho, meio ranzinza, meio rabugento, enfim, o episódio ficou bonito, era o Juca de Oliveira, era o ator. O episódio é muito bonito, eu gosto muito, acho muito legal, mas se eu pudesse voltar atrás, por exemplo, no tom dele, eu acho o personagem mais rabugento do que irônico. Eu faria ele mais engraçado do que bravo. Acho que ele não ficou... Tinha no texto uma coisa de humor que depois, assistindo, tem gente que acaba não rindo. Eu acho engraçado, mas talvez puxar um pouco mais o humor e dosar um pouco melhor. Esse tipo de coisa que a gente... Mas você aprende depois, Sim. né? Mas isso que é bom. Acho que mais do que uma dica específica de como não errar depois de assistir, se tem alguma coisa que não ficou, sei lá, talvez a humildade de assistir e falar, putz, isso aqui dava pra ter feito melhor. Sim. Ou, putz, isso aqui não ficou tão bom ou poderia ficar melhor, como eu poderia ter feito. É mesmo sempre tentar analisar ou rever o que você fez e por que não ficou Legal. tão bom quanto você gostaria que ficasse. Um auto-review, assim, né? Você vê exatamente, e fazer essa avaliação. Então nunca precisou regravar nada? Não, já tive que refilmar coisas. Já? Normalmente... Isso é por conta do... normalmente cliente, enfim, mais de um problema, ou coisa de questão, sei lá, o tempo, o dia não estava do jeito que tinha prometido, né, refilmar, ou precisava de um céu azul e estava nublado, ou tom de não sei o quê, ou figurino, maquiagem. Normalmente é uma conjunção de fatores. Entendi. Nunca é uma coisa. Nunca é uma coisa só. Legal. É importante, acho que as pessoas saberem essas coisas, porque é um mundo que muita gente nunca nem viveu e tá querendo viver, tá estudando publicidade, tá estudando cinema, tá estudando rádio e TV, ou já se formou e tá buscando algum caminho. Acho que é importante a gente deixar para eles essa visão, assim, daqui de dentro, né? De quem tá por trás das câmeras. Né? Claro. Kiko, dentro das suas produções de cinema, como que funciona o seu workflow? Quem que é a sua equipe? Normalmente tem... Então, pegar, por exemplo, essa série que eu falei que a gente fez lá na Globo, Os Experientes. Então, tinha alguns roteiristas escrevendo os episódios, que, enfim, a gente até processo de aprovação na Globo, gosta, não gosta e tal, né? Aprovados a partir do momento que fechamos os roteiros e tal, aprovados e tal, que a gente vai começar a entrar em produção, aí chama a produtora, digo a produtora a pessoa, não a instituição, um produtor, que no caso aqui são produtoras, chamam as equipes e tal. Então a gente tem a produtora que contrata todo mundo. Certo. Acho que os principais cabeças assim com quem a gente trabalha juntos no dia a dia e que fazem muita diferença no processo para mim, são o fotógrafo, obviamente, então que ver quem que tem a ver com o projeto, quem que tem a ver com o jeito de trabalhar que você gosta de trabalhar e tal. Aí um diretor de arte, Certo. que, enfim, né, responsável por tudo que você vai ver ali, tudo que você está vendo ali. Ele que faz e dá a cara para aquilo tudo. E um assistente de direção, que é quem ajuda, quem faz a coisa acontecer, e que faz o diálogo entre todos os departamentos e que faz as informações todas circularem e faz o plano de filmagem, ajuda a pensar na logística toda. Sei. É meio o braço da produção do diretor. O braço direito ali, né? Um braço direito que ajuda todas as questões de produção, o assistente de direção que Bacana. ajuda e toca. E o que tem de diferente quando a gente fala de publicidade?
algumas peças mudam, algumas... Não, mas o que muda mais na publicidade é um pouco a velocidade de tudo, né? Que quando entra o filme, no instante seguinte você já precisa ter todo mundo, porque daqui 2 dias você já vai visitar a locação, então é tudo muito mais rápido. Na publicidade, como é tudo bem rápido, tem outra figura que é bastante, também que na ficção é muito importante também, mas que na publicidade acaba tendo mais, sei lá, é uma das primeiras nomes que você precisa pensar, que é o produtor de locação. Porque às vezes você não tem tempo de produzir muitas coisas ou inventar, mudar a cara de uma locação. Então você precisa achar lugares que já tenham meio a cara do que você precisa. Então você precisa de um bom produtor de locação que te ajude a achar o que você precisa para cada história, para cada filme que você está contando ali. Entendi. Kiko, para essas últimas, sei lá, com essa onda de novas tecnologias aí, a gente fica meio perdido com, de repente, que câmera usar para que tipo de trabalho. Como que é com você? Você sempre costuma rodar de Alexa, Red, ou você parte para algum outro formato mais pocket, dependendo da sua produção? Como que tem sido os seus últimos trabalhos? Acho que, mais uma vez, depende muito de cada trabalho, qual que é o equipamento que você vai usar. Acho que não tem muito o mito de qual que é a melhor câmera. Acho que não tem, pelo menos eu acho que hoje em dia não tem mais isso. E acho que a coisa da qualidade da imagem e da definição acho que já não é mais uma questão hoje como era anos atrás. Qual que era o suporte que você ia captar fazia toda a diferença e era o que dava a qualidade. Hoje em dia, uma câmerazinha de $600 você consegue fazer uma produção que pode ir para o cinema sem, enfim, né, sem dever muito para outras, nenhuma outra produção. Então, acho que depende muito qual que é o seu formato de produção e o que você precisa para cada filme. Legal. Então, normalmente, publicidade a gente acaba rodando mais com Alexa, mas também não necessariamente. Tem filme que você precisa, sei lá, de câmera lenta, você precisa rodar high speed. A Alexa só faz 120. Ou não, a Alexa faz 200. Acho que a Mini faz 200. Mas às vezes 200 não é tanto. Então você precisa de 300, você pode ir para uma Epic. Ou você precisa mais ainda, aí você precisa ir para uma Phantom. Às vezes você vai rodar num lugar muito apertado, muito pequeno, o corpo da Alexa é muito grande, então você vai para uma câmerazinha menor, uma Scarlett, por exemplo, que o corpo é menorzinho, ou você precisa de coisas mais compactas. Se a câmera na mão o dia inteiro também, é outra estrutura. Às vezes a gente rodou, por exemplo, uma série, o Lilia Ace, que foi inteira rodada com o Movie, que é aquele estabilizador de movimento, né? Um Steadicamzinho que é estabilizado, enfim, os operadores de Steadicam que não me escutem, que eu chamei de um Steadicamzinho. Mas é meio estabilizador de movimento, que qual? Ronin, é esse? Não, esse é o Movie, M-O-V-I, Movie. Sei. Que ele tem 3 giroscópios, então ele estabiliza totalmente a câmera ali no meio. Que com a câmera, quanto mais leve a câmera, melhor ele funciona. Então a gente rodou uma série inteira com a Blackmagic Pocket, que é um sensor 16mm, com lente 16mm. Bacana. Então lentes muito pequenininhas, muito levinho todo o esquema. O fotógrafo ficava a diária opera todas as diárias, câmera na mão o tempo inteiro. Sim. Então a câmerazinha, a menor câmera de todas que a gente encontrou, que foi essa Blackmagic Pocket, que ela é do tamanho de um macinho de cigarro, não pesa nada, para o cara conseguir ficar o dia inteiro por 12 semanas operando câmera na mão. Então acho que cada projeto pede uma coisa, e pede um formato que é mais adequado, e nem sempre a melhor imagem é o melhor, né? Às vezes um ruído pode ser interessante, às vezes precisa achar a linguagem para cada filme. Entendi. Às vezes você não quer todo esse sharpness, às vezes você não quer tanto, enfim. Né? Sim. E esse resultado que você conseguiu com a Blackmagic Pocket foi ideal, foi o perfeito para aquela série, foi o ideal. E agora a gente vai rodar a segunda temporada no começo do ano que vem. Vamos trocar, não vamos com a Pocket, vamos com uma outra Blackmagic que eles estão lançando, que é uma Micro, que é uma menorzinha ainda, porque aí vai ficar mais leve ainda e mais fácil a operação para os fotógrafos. Caraca, a Blackmagic está vindo amassando então, aí dominando uma parte do mercado. Total. A gente também fez, sei lá, testes comparativos, a gente comprou aqui na casa, aqui é o corpo da Ursa, que é a grande da Blackmagic. A gente fez testes comparativos com 4 câmeras, com a Ursa,
a Epic, a Alexa e uma Sony, que eu não lembro qual que era, FS700, não lembro qual que era. Mas eram 4 câmeras, fizemos testes comparativos e numa sala de projeção a diferença de onde que chegava, botamos com os coloristas ali, marcaram e tal, luz, a diferença que a gente chegou foi muito pequena. Sim. Então, para rodar num set, se não for câmera, porque a Ursa é um pouco pesada. Sim. Então, se não for câmera na mão, por exemplo, a Ursa não fica devendo para ninguém, não fica devendo para Alexa. Funciona. Entendi. Funciona total. Então, né, vai muito da sua produção, do que você precisa. Bacana. Mas aí, se você pudesse citar um destaque aí que está fazendo uma evolução, a Blackmagic seria... Sim, agora tem também uma que eu quero testar ainda, que ainda não testei, e que achei muito legal a ideia, a Sony Alpha SR2. Sei. Alpha 7 SR2. A 7R2. Alpha 7R2, isso. Enfim, depois vocês põem lá escritinho o nome, as pessoas acham. Mas essa é uma que eu quero testar. Ela faz, ao contrário da 1, que não era R, né? Alpha S7. A7S, Alpha 7S. Que você precisava de um gravador externo para rodar 4K. Essa roda 4K interno e faz foto de 42 megapixels e tem aquele sensor com a ISO completamente idiota lá, que é muito alto. Não sei, essa é uma que eu tô querendo testar ela, porque ela é pequenininha também, essa coisa da... Então, enfim. Muitas vezes... Experiências, testar. Então, às vezes a gente inventa, pega uma câmerazinha dessa e inventa de uma linguagem diferente num filme só para poder usar a câmera e testar equipamento. Então, tem isso também. Bacana, bom, legal. Que é bom até você testar, que aí já serve de referência. Exatamente. Para as pessoas. Pra quando você tiver alguma coisa que você precisa de tal linguagem, você sabe como usar. Tá certo, bacana, legal. Saindo um pouco da TV dessas grandes produções, tem, sei lá, web, tem, sei lá, diversos outros conteúdos que a gente pode produzir. Aqui você faz alguma coisa para isso? Você tem alguma parte aqui na... Sim, aqui na O2 a gente tem, na O2 a gente tem um departamento, um núcleo de outras telas. Então tudo que não é cinema ou conteúdo de conteúdo, entretenimento ou TV, publicidade tradicional, tá nesse departamento. Então a gente faz desde publicidade ou projetos específicos para internet, YouTube e tal, até filmes para museus, para apresentações, para shows, para tudo que não é, ou sei lá, para exposições grandes. Então, tudo que não é essa publicidade tradicional ou coisas assim, a gente produz nesse núcleo de outras telas. Tudo que tem para outras telas, né? Coisa que é só para celular, coisa que é para conteúdo para Instagram, para Facebook. Você acha que, por exemplo, com essa subida, essa alta da internet, o conteúdo on demand, agora você acha que a verba está voltada um pouco mais para outro lugar e vale a pena as pessoas investirem nesse outro cenário que está começando agora? Acho que sim, acho que a publicidade tradicional de TV, acho que sem dúvida vai diminuir, mas os clientes, as pessoas vão continuar querendo anunciar, vão continuar querendo fazer publicidade. Então esse dinheiro não vai desaparecer, ele só vai para outro lugar. E eu acho que grande parte dele deve ir para o mundo da internet, para produções, para espaços muito mais diversos e com verbas muito diferentes, né? Antes o cara tinha um dinheiro X para gastar em um filme para TV, agora ele tem que fazer um filme para TV, outro filme para o YouTube, outro filme para o Facebook, para o Instagram, para o Vine, para o Periscope, então, né? Sim. Agora é um dinheiro que pulverizou, então muitos filminhos pequenininhos, para meios diferentes, então a verba também muda, né? Bacana. Você acha que daqui, sei lá, se a gente fosse falar de 5, 10 anos para frente aí, esse seria um bom foco para as pessoas estudarem, estarem ligadas nisso? Você acha que pode ser um... Talvez. E qual que é a linguagem que funciona melhor para cada meio? Porque acho que cada um desses universos tem uma linguagem própria e uma coisa que funciona melhor. Entendi. Então, né, se é um filme para ver no celular, você não faz grandes planos gerais, porque alguém que está vendo no celular nem enxerga. Sim. Então você usa mais, as coisas são mais fechadas, mais close, mais... Pra conseguir ver, né? Você não... Assistir um western no celular, aqueles, né, duelo, cada um de um lado da tela, compridinho, com aquele cenário gigante, acaba você perdendo sem dúvida, a força de tudo.
Sem dúvida. Pô, bacana, cara. Você acha que, por exemplo, vale a pena fazer faculdade hoje em dia ou você iria mais para cursos? Que dica que você acha que vale a pena deixar? Acho que talvez para quem está começando, que quer estudar ou aprender, acho que o que mais vale numa fase, acho que sem dúvida vale fazer faculdade ou curso ou alguma coisa para conhecer não só a linguagem do cinema, mas para mim o que mais vale são os filmes que você assiste, as coisas que você não teria contato, que você não assistiria no seu dia a dia e que você acaba sendo obrigado a assistir numa faculdade ou num curso que podem te abrir portas que você inesperadas, ou assistir conhecer um tipo de cinema que você não conhecia, que pode te abrir uma cabeça para um jeito de produzir coisas ou de contar histórias que você não estava habituado ou que você nem imaginava. Então, acho que o universo que isso te abre, o contato que você tem com outras pessoas também, acho que é o que mais vale a pena num curso ou numa faculdade. Você agrega pessoas que estão nessa mesma fase da vida, que também estão querendo aprender e crescer do mesmo jeito, que pode ser meio uma força motriz, assim, para você crescer junto e produzir junto. E ela também te dá uma obrigada a estar presente para isso, né? Tá ali disponível e prestando atenção nesse universo. Certo. Então acho que é legal, ela te dá uma abertura para você conhecer uma coisa que muitas vezes você não no dia a dia você acaba passando batido. Legal. Gente, foi um papo muito bacana aqui, espero que vocês tenham aproveitado. Kiko Meirelles aqui com a gente, obrigado. Se quiser falar alguma coisa. Muito obrigado, enfim. Acho que enfim, muito obrigado. Tomara que tenha servido para alguma coisa esse papo. Legal, bacana. Então é isso aí, gente. Valeu, Kiko. Obrigadão, cara. Muito obrigado. Valeu.